Bem-vindos ao programa Plano de Negócios. Eu sou Daniel Schneider e estou hoje entrevistando Marta Terenzo, sócia-diretora da Inova 360, empresa de negócios e inovação. Também autora do livro O Guia Completo do Storytelling, junto com Fernando Palacios. Bem-vinda, Marta, ao nosso programa. Muito obrigada, Daniel Schneider. Muito obrigada, Mega Brasil, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Uma pergunta, Marta. O que te levou a escrever esse livro de storytelling junto com o Fernando Palacios? Bom, esse livro, na realidade, já é um projeto antigo, de 3 anos. Quando a gente começou a ministrar as aulas de storytelling, um assunto pioneiro, né, no Brasil, a gente verificou que não havia, de fato, um livro que abordasse todos os assuntos que o storytelling pode encampar. O storytelling não é só aplicado à publicidade. E nós, como formação de profissionais de marketing e negócios, nós vimos que faltava um pouco de conteúdos mesmo, para que a gente pudesse esclarecer para as pessoas o que de fato é o storytelling e como ele pode ser aplicado. Aí a ideia foi lançar um livro. A gente não sabia quão difícil era lançar um livro a 2, mas a ideia foi essa. Então vamos começar só para definir aqui para nossos ouvintes o que é storytelling. Então, storytelling não tem uma só definição, mas eu vou comentar aquela que é a acadêmica e aquela que eu acho que qualquer pessoa vai entender. A acadêmica é uma metodologia, né? O storytelling é uma metodologia que pode potencializar a comunicação entre pessoas. Isso pode ser aplicado desde a medicina, ciência, jornalismo, numa palestra, num pitch de vendas, numa empresa, no empreendedorismo, onde você quiser. Mas a gente gosta de uma definição que o storytelling é uma transfusão de emoções. Na realidade, a gente utiliza, nós seres humanos, utilizamos desde os nossos primórdios, desde a época das cavernas. A gente usa as histórias justamente para poder ter um propósito, para explicar para as pessoas sobre outras coisas, sobre perigos. A gente conta histórias, contávamos e continuamos, né, contando histórias para falar das aventuras que tivemos. Né? Então, o que seria a Bíblia senão grande Bíblia, contador de histórias? Exatamente, né? Daniel. A Bíblia aliás, a gente chama de Bíblia Storytelling, porque a Bíblia é, de fato, a maior contadora, o melhor livro de storytelling. São várias histórias, um universo absurdamente grande, com inclusive, todas as narrativas têm os problemas de verdade humana relatados, os conflitos, os dilemas e uma jornada, né? O que a gente chama de jornada do herói, onde cada um ali percorre uma jornada. Então, a transfusão de emoção, ela se dá porque a partir do momento que você conta história para o seu filho, para uma escola, para uma empresa, para os seus funcionários, isso pode fazer muito sentido e isso pode dar propósito para as pessoas. Então eu posso dizer que a storytelling é a formalização de várias ferramentas que vêm do ser humano da época que ele aprendeu a se comunicar, é isso? Sim, por isso que eu falei, tem várias... Você acabou de fazer uma boa definição, vou anotar para o próximo livro. Eu gostei dessa. É isso mesmo. Muito interessante. E agora você deu o exemplo de aonde o storytelling pode ser usado. Quanto disseminado já está esse conceito no Brasil ou quanto a gente está só no começo de usar essa ferramenta? Perfeito. Veja bem, o primeiro, na realidade, o primeiro estudo acadêmico foi feito pelo Fernando Palacios. O Fernando Palacios fez na USP esse estudo há mais de 7 anos. E esse foi o primeiro estudo acadêmico do ponto de vista oficial no Brasil, porque até foi feito pela USP e isso acabou dando, obviamente, uma disseminação junto a outras faculdades. Mas, obviamente, quando fica só no ramo acadêmico, no setor ainda da educação, ele não é tão abrangente. Esse assunto, quando o Fernando Palacios deu uma primeira palestra, uma primeira aula na SPM, foi nesse momento que eu ouvi. Eu já dava aula na SPM, eu convidei para dar aula junto comigo e para a gente montar um curso com a minha experiência e a experiência dele, tornando ele também uma voz, né, o storytelling, uma voz
para o mundo corporativo, para o mundo dos negócios, liderança, por exemplo. E foi aí que nasceu o nosso curso. A partir dali, que já faz 5 anos, a gente começou justamente a ter a disseminação do assunto no Brasil. Então, hoje a gente entende então, que... Vocês são literalmente os pioneiros de storytelling no Brasil, que fantástico. Sim. Existem outras pessoas hoje, felizmente, né? Isso é importante até para ampliar o assunto. Sim. Mas, em termos de storytelling, somos os pioneiros nessa abrangência que a gente tem. Mas o que te atraiu para esse assunto lá atrás? Porque, assim, quando a gente fala... Você me corrija, mas você vem da área de gestão já há muitos anos, você tem dezenas e centenas de ferramentas de gestão, né? Aí o que teve de especial nesse storytelling que te chamou tanto a atenção? Pois é, teve a minha jornada pessoal. Depois de 25 anos como diretora de empresas, eu fui diretora da Cargill, Parmalat, Sadia, fui gestora de inovação, marketing, marcas e negócios, né? E o último cargo foi gerência geral na Cargill. Eu fiquei 25 anos praticamente sem férias, né? E aí eu tive um ano sabático, eu fui tirar um ano sabático na Itália, na Costa Amalfitana. Eu ainda não conhecia o Fernando Palacios, que é meu sócio, né, hoje. Mas quando eu voltei, eu comecei a pensar justamente na jornada do herói. Na jornada como a gente... a jornada pessoal, inclusive de vida, que eu acho que todo mundo que tem, né, e faz um momento de pausa na vida, principalmente eu acho que os executivos, começam a pensar na própria vida, o que vai fazer daqui para frente, o que vai ser interessante. E me veio uma ideia que era muito pequena, que já estava desde criança, que eu queria ser professora. Eu queria muito ministrar, falar, comunicar. E eu nunca tinha tempo, porque eu trabalhava muito. Trabalhava 18 horas por dia. Poxa, a Marta, né, Deus dá, como se fala aquela frase, né? O sonho de tantas pessoas é chegar num cargo executivo como você. E você, como em cargo executivo, tinha o sonho de ser professora. Isso. Né? Isso. Como paradoxal. Isso. Né? É paradoxal, não é nem respeitado. Tem uma piada que as pessoas falam assim, mas você só dá aula ou você trabalha também, né? Sempre as pessoas me perguntam se eu faço mais alguma coisa além de dar aula. Mas eu queria ser professora, eu sempre gostei de comunicação, eu gosto muito de conversar com pessoas. E naquele momento, quando eu voltei para o Brasil, eu decidi fazer mestrado, comecei a revisar essas histórias que eu já tinha vivido, inclusive empresariais, e vi que eu já utilizava o storytelling como justamente uma abordagem. Várias das ferramentas que estão dentro da metodologia, eu utilizava para inovação, para os meus projetos, para lançar a pizza da Sadia, para lançar um azeite, para lançar um produto de consumo. Naquele momento eu falei, eu já usava isso, só que eu não sei fazer isso direito. Quando eu convidei, né, o Fernando para a gente fazer esse grupo juntos e depois até, né, justamente decidimos escrever o livro, foi uma decisão, eu acho que justamente de segunda carreira. Eu acho que é o momento que você você faz um ciclo, fecha o teu ciclo e fala, tá na hora de você começar tudo de novo, aprender coisas novas e ensinar coisas novas. Então, eu decidi naquele momento que eu ia começar tudo de novo e a gente começou a fazer esses cursos começaram a se disseminar, hoje eles estão pelo Brasil todo, a gente já deu inclusive também no Peru e fora do Brasil o curso. A ideia do storytelling é justamente ter mais multiplicadores, ele não está totalmente disseminado no Brasil, mas o Brasil, ele perto de outros países, ele está bem. Mas a gente vê que, é claro, como tudo no Brasil é um paradoxo, né? A gente tem lugares onde a gente mal fala pelo celular, ou mal tem escola, e lugares onde já você tem um storytelling avançado. Então a gente lida, às vezes, desde startup, empresas pequenininhas que estão começando, até pessoas que querem aprender a usar o storytelling para a sua própria carreira, para a sua própria vida pessoal, e às vezes empresas grandes que contratam não só a gente, mas outras pessoas no mercado, para utilizar o storytelling para potencializar a comunicação. Então, desde ONGs até indústrias, às vezes de tecnologia, que são indústrias mais duras, né, que tendem a ser mais duras. Agora você vem de gestão de grandes empresas, então vou tentar fazer aquela pergunta difícil.
Como se mede o retorno sobre o investimento, sobre o storytelling? Quando você sabe se ele está realmente ajudando, ou, por exemplo, se ele está atrapalhando ou se não está mudando nada, né? Boa pergunta. É uma excelente pergunta. Então, primeiro, essa é a primeira pergunta que eu faria mesmo se eu estivesse do outro lado aprovando, tá? Essa é a pergunta que a gente tem que... como tudo no marketing e na comunicação, você tem que medir a longo prazo, ou a médio prazo, pelo menos. É claro que há algumas ferramentas dentro da estrutura de storytelling que você pode medir na hora. Exemplo, se você for fazer um pitch ou se você for fazer um conteúdo específico usando storytelling, colocar isso no ar e você já vai saber quanto que você teve de leads, quanto você teve de audiência, engajamento, ou seja, você começa a ter uma série de métricas para isso. Depende da aplicação. Se você for aplicar, por exemplo, num livro, que é o nosso caso, você não vai ficar rico e o seu ROI não vai ser positivo. A editora, as livrarias, a gente sabe como o mercado editorial hoje sofre com isso. Os autores também. Ou seja, se você falar em escrever livro, isso não é para dar dinheiro, tirando a J.K. Rowling do Harry Potter e o Paulo Coelho no Brasil. O resto, né? Mas ao escrever uma história, a gente sabe que a gente está potencializando também a marca. Né? Então, se uma empresa decide escrever a sua história e tornar isso disseminado para a sua audiência, ou engajar, por exemplo, seu próprio público, né? A gente chama de endotelling, engajar seu próprio público, seus próprios colaboradores, você pode medir sim. Então, a gente utiliza alguns parâmetros e algumas métricas para poder medir o uso do storytelling aplicado àquele problema. Então, para cada empresa, a gente vai estabelecer uma caixinha de KPIs, né? de Key Performance Indicators. Muito interessante. Estamos finalizando aqui o nosso primeiro bloco do programa Plano de Negócios. Voltamos daqui a pouco com a entrevista com a Marta Terenzo. Marcaram uma reunião de última hora com o conselho da empresa. Metade das filiais não mandou as informações necessárias para você terminar o relatório. É o terceiro ano que a empresa fecha no vermelho. Você chegou a 4 meses com a missão de reverter a situação da sua empresa. 3 profissionais antes de você tentaram e não conseguiram. O conselho quer fechar 2 fábricas. Você vai ter apenas 10 minutos para apresentar e fazer com que mudem de ideia. Pense com calma, haja rápido. Um curso prático para decisões de impacto. Se inscreva hoje, pois o número de vagas é limitado. cursos@skygroup.com ou no telefone 11 2847 4969. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Marta Terenzo, sócia-diretora da Inova 360, empresa de negócios e inovação. Também autora do livro O Guia Completo do Storytelling, junto com Fernando Palacios. Marta, eu queria tocar num assunto, finalizando lá num outro bloco, né? Quem você acha que tem que ler o livro O Guia Completo do Storytelling? Olha, quem eu acho que tem que ler primeiro, pessoas que trabalham com gestão de qualquer tipo de coisa, desde o pequeno empresário até as pessoas que lideram. Então, para gestores, né, pessoas que lidam com pessoas, porque toda vez que a gente fala de storytelling, a gente está falando de verdade humana, a gente está falando das próprias histórias. E muitas vezes se confunde dominantes com líderes. Né? E a gente comenta sobre isso no livro, justamente porque uma coisa é você engajar as suas pessoas, seus colaboradores, né, através das suas histórias com autenticidade e com verdade. A outra é você simplesmente impor, né, a gestão, os parâmetros e tudo que tem que ser feito, porque existem ferramentas, as melhores e etc. Então, a gente nesse momento, a gente recomenda que esse livro seja lido por pessoas que estejam à frente de gestão de negócios. Esse negócio pode ser desde o seu próprio negócio, da sua própria empresa, até uma área de RH, de recursos humanos, que é onde normalmente existe muita demanda para trabalhar, às vezes, desde aquisição até fusão, até engajamento de pessoas. E é claro, existe hoje também um interesse acadêmico, tá? Tem muita gente fazendo TCC,
mestrado, doutorado sobre o assunto. A gente recomenda que essas pessoas utilizem o nosso livro, porque ele é o que a gente, de fato, consegue dar a abrangência de atuação dele. Ele é o primeiro livro a falar a gente fala do storytelling na religião, na ciência, no empreendedorismo, no B2B, né, no business to business, no business to consumer, que é o mais conhecido e utilizado na publicidade, mas ele é utilizado em vários setores. Então, como não tinha esse livro até então, eu acho que também para quem quer saber o que é esse negócio de storytelling, é legal também. Ou seja, é uma forma de você ter uma abrangência maior sobre o tema. Muito bom. No livro você comenta um pouquinho sobre o que é chamado de economia da atenção. Você poderia explicar um pouquinho sobre esse termo, esse conceito? Claro. Então, economia da atenção não é um termo criado por nós, é um termo, na verdade, criado desde 82, aproximadamente, um termo criado por um economista, e na época, quando se falava em atenção, imagine lá dos anos 80, eu sou baby boomer, né, nascido em 62, então eu nasci sem televisão, sem telefone. A nossa comunicação era através do rádio, que é o que a gente está fazendo aqui. Eu adoro o rádio, inclusive por conta disso. O rádio era o momento, inclusive, que a gente se reunia ao redor, às vezes, do rádio para ouvir os programas. De lá para cá, né, a televisão ganhou bastante, obviamente, audiência, mas aconteceu um fenômeno. Depois de 62, anos 80, você tem uma quebra no Brasil, onde a telecomunicações cresce muito, então você tem o fenômeno e a entrada de uma telecomunicação muito melhor, mais aparatada. A partir, então, de 80 aos anos 90, você tem, então, uma televisão muito mais poderosa, vários canais entrando, o canal fechado, inclusive, e aí, no comecinho dos anos 90, você tem a internet chegando, ainda não em banda larga, a gente ainda não tem banda larga no Brasil, para falar a verdade, mas começa a entrar a internet ainda como um movimento de que isso não vai acabar com a televisão, isso não vai acabar com as outras mídias. O fato é que não vai acabar, mas vai ser né? O que a gente teve de lá para cá foi justamente um excesso de formas de se comunicar. Se antes a gente tinha a escassez nos anos 60, 70 e 80, onde a gente importava os nossos produtos de conteúdo, tudo vinha de fora, né? A gente importava desde séries até filmes e tudo que era jornalístico. A partir de 90, 2000, e aí a partir de 2000 isso cresce de 90 a 2000, mas 2000 cresce bastante, você começa a ter realmente o que a gente chama, né, de cauda longa. A cauda longa permite com que você seja protagonista do seu programa, seja protagonista de outros programas e que você possa compartilhar comunicação e conteúdo em vários tipos de mídia. Com isso, o que acontece? A gente começa a ter abundância e excesso de comunicação. Eu já escutei o termo que é obesidade da informação aqui no programa. Exatamente. É obesidade da informação. É obesidade da informação, abundância, excesso, o overloaded. Não importa o nome, o fato é que hoje a gente recebe muito mais comunicação do que qualquer outra pessoa, né, na nossa história, na história da humanidade. E o fato é que as pessoas que estão chegando agora, os millennials, os Zs, os Ys, inclusive, eles têm sim um terceiro braço, né, que é o seu celular. As pessoas hoje ficam o tempo inteiro diante de telas. Então, a televisão, ela não é só uma das telas, aquilo que era antes. Hoje a televisão é uma parte das telas, uma parte da atenção. O que acontece com isso? A minha retenção de atenção, ela está fragmentada. Ela está, inclusive, confusa às vezes. Com isso, eu tenho graus de atenção cada vez menores. E quando eu pego por exemplo, quando a gente dá aula para um milênio, ou quando a gente pega uma criança mesmo, de 2, 3 anos, se você tiver filhos dessa idade, você vai ver, eles estão com as telas já na mão, eles estão com tablet, eles são geração touch, e ele está falando com você, jogando um joguinho, ouvindo o que a mãe está falando, ou seja, ele tem a múltipla atenção. Com isso, há uma perda, sim, da própria atenção e da qualidade da atenção. E isso você perde o quê também?
relevância, você perde a relevância da informação, e às vezes você perde aquilo que a gente chama de profundidade da informação. Com isso, a gente acaba ficando um pouco mais raso. Você não consegue ser analítico sobre aquela informação, porque você não está dando toda a atenção. Você está recebendo. É como se você fosse uma grande antena e estivesse recebendo isso. Com isso, o que você tem a parte prejudicial? A economia da atenção é cada vez mais difícil eu obter a atenção das pessoas. É cada vez mais raro eu ter uma pessoa 100% focada no meu negócio. E quando eu vou para uma palestra hoje, eu vou dar uma palestra, sei lá, para 100 pessoas, pelo menos 50% está se dedicando, ela até pode estar ouvindo, mas ela está se dedicando também ao WhatsApp. Ou WhatsApp, ou Snapchat, ou alguma outra coisa. Você vê também no YouTube claramente a tendência dos vídeos cada vez ficarem mais curtos, né? As aulas do Khan Academy são aulas de até 10 minutos, porque se entende que mais do que isso você vai perder totalmente o aluno, né? Então eu consigo ver isso. Mas você poderia explicar um pouquinho se existem ferramentas distintas, por exemplo, no storytelling, se eu estou falando com RH, que é vamos dizer, com meus recursos humanos, com meus funcionários colaboradores, ou tem ferramentas distintas de quando eu estou falando por um marketing com meus clientes, por exemplo? Sim. A abordagem ela tem que ser aplicada de acordo com o problema que você tem para ser resolvido. Então, por exemplo, se eu estou numa área de RH e preciso que as pessoas entendam uma determinada mensagem de forma clara, com menos complexidade, eu tenho que simplificar as histórias. Eu não posso falar de moléculas, de biomimética ou de tecnologia para os meus colaboradores se eles não falam de tecnologia. A tecnologia, muitas vezes, ela é para o meu cliente. É para quem está comprando. Mas a verdade é que, às vezes, as pessoas que estão dentro de casa, elas não são, de fato, as pessoas que vão entender da mesma forma. Então, eu preciso simplificar a história. E para falar com elas, eu vou ter que usar uma metodologia ou uma técnica dentro do storytelling, né? Dentro da metodologia do storytelling, uma técnica que simplifique que essa mensagem chegue de forma fácil. Então, um exemplo. Ao invés de falar de Big Data, de números, que, vamos lá, é chato. As pessoas não querem ficar falando de números. Aqueles quadros de Excel que são chatíssimos e que toda empresa, às vezes, precisa apresentar, né, planos financeiros, etc. Por que não mostrar a causa que aquele número tem, o impacto que aquele número tem em cima de uma pessoa? Criar uma persona, que às vezes até pode ser ficcional. Mas, por exemplo, você consegue ver o uso de storytelling de um diretor executivo para seu conselho? Né, são pessoas pragmáticas, sem paciência, sem tempo. É um público que daria para usar com ele storytelling e fala, não, até aqui não vai passar. É exatamente esse público que mais procura a gente. É justamente esse público. A gente tem, eu não posso falar o nome de alguns clientes, obviamente, até por compliance, mas a procura maior justamente às vezes se dá com esse alto executivo, alguns grandes empresários, vice-presidentes e presidentes de conselho, no momento que eles têm que argumentar algumas coisas com o seu próprio público, com o seu público de conselheiros, ou às vezes com os seus outros stakeholders. É nesse momento que às vezes ele precisa aprender como contar aquela história daquilo que ele está objetivando. Porque senão ele vai falar só de números ou só de ROI. E há grupos ali dentro, às vezes no conselho, que é todo pragmático, mas se você começar a falar de futebol ou da história do churrasco no final de semana, vai ser o gancho para você chegar naquilo que você precisa. Então, a gente ensina ou tenta ensinar as pessoas que nada melhor do que a autenticidade nessa hora. Nada melhor do que você ser o que você é. De você usar seus próprios recursos para contar essa história. E quando a gente vai para o mundo empresarial, e esse realmente é um mundo mais duro, né, mais pragmático, a gente percebe que isso é construído direto, porque justamente porque as pessoas estão esperando pragmatismo, estão esperando planilhas de Excel com milhares de coisas, quando um vice-presidente ou um presidente entra com uma história e começa personalizando, às vezes, uma história, ele obtém muito mais atenção. As pessoas param o celular, deixam o celular em cima da mesa, param de escrever e prestam atenção no que ele está falando. E a gente tem várias histórias de VPs que tiveram que argumentar e aprovar projetos, e até equipes de cientistas
uma empresa grande da área de cosmético que contratou a gente para formatar a fala dessas cientistas para o conselho. Elas tinham de 10 a 15 segundos para falar de biomimética, moléculas e etc. para um conselho que tinha que aprovar os recursos para 2030. Não preciso dizer que esse conselho ele tá indicando que, na realidade, ele não quer ouvir sobre moléculas de 2030. O que ele quer é ouvir como que isso vai mudar a vida das pessoas. Isso vai mudar a vida das pessoas. E o que a gente fez foi isso. Um dia no futuro. Muito, muito bom. Estamos finalizando aqui mais um bloco do programa Plano de Negócios. Escutem um pouquinho de música e a gente volta aqui para a entrevista com Marta Terenzo. Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Marta Terenzo, sócia-diretora da Inova 360, empresa de negócios e inovação. Também autora do livro O Guia Completo do Storytelling, junto com Fernando Palacios. Marta, continuando aqui nossas histórias aqui do storytelling, né? Você poderia dar algum exemplo de ferramentas de um storytelling para uma pessoa saber como montar uma boa história para conseguir atingir um determinado objetivo? Eu gosto de algumas das ferramentas que a gente utiliza até em curso, em sala de aula, quando a gente faz o curso de storytelling, que é prático. Ou seja, que são ferramentas de fato que você pode usar em uma semana e que você sai utilizando ela para um determinado objetivo. Uma delas que a gente gosta muito a gente chama de 8 Slide Solution, ou seja, 8 slides, solução em 8 slides. Como você pode, em 8 slides, convencer alguém a fazer algo que você quer. Então, desde vender um projeto até uma apresentação, às vezes, sobre um recurso que você precisa, em 8 slides. E a gente tem essa metodologia que a gente utiliza em 8 slides. Eu não tenho como demonstrar aqui no rádio, porque eu precisaria dos ganchos, mas a gente começa justamente personalizando. A gente não fala de 1 milhão de pessoas que morreram, porque 1 milhão de pessoas, eu não sei quem são essas pessoas. Eu falo de uma pessoa que pode ter morrido, eu falo de uma pessoa que teve sucesso, ou eu falo de uma pessoa que teve um problema. Porque na hora que eu personifico, eu consigo, realçar isso no meu imaginário e pensar: quem será essa pessoa? Quem será essa pessoa, essa criança de 5 anos que está ali, que está passando por isso? Quem será essa pessoa que, de repente, passou por esse negócio na empresa? Quem será essa pessoa que está precisando desse recurso? Isso tem fundamento, né? Tem um estudo de MIT da professora Esther Duflo, em MIT, que ela prova que doações para ONGs, quando você personifica a história de um bebê, de uma criança, versus, olha, nós ajudamos 1 milhão de pessoas na África, tem muito mais resultado. Então, eu conheço que isso tem sustentação. Eu quero pegar um cenário bem brasileiro, as empresas estão em crise. Então, como eu posso usar o storytelling dentro de uma situação das empresas brasileiras que estão em estado terríveis, com receitas reduzindo e tendo que demitir funcionários, e você ter que tentar usar o storytelling para tentar motivar e dar esperança, ou tentar convencer um investidor de comprar ou de investir dinheiro numa situação que é realmente muito complicada? Eu acho que a primeira coisa é usar o storytelling com a verdade. É você contar, de fato, a sua história, utilizando, é claro, você não vai chegar já, olha, eu vim aqui pedir dinheiro. Não é dessa forma. Primeiro você tem que se apresentar e falar quem você é e por que você está aqui, qual que é o teu propósito de vida, por que você pode me ajudar e como que você me ajudando, você vai transformar a vida de outras pessoas.
Eu acho que o que as empresas estão vivendo hoje, eu acho que todos nós, né, estamos vivendo, me coloco no meio, sou empresária também, é justamente o momento de dizer, sim, estamos com um problema. Ser verdadeiro e falar, estamos com um problema. Como que você pode me ajudar a transformar e transformar a minha empresa ou transformar a vida de outras pessoas com o recurso que você tem? Seja o recurso financeiro, às vezes o recurso é tempo, às vezes é uma mentoria. Né? Eu faço mentoria para algumas pessoas. Isso é uma doação. O próprio fato de ser professor. E às vezes as pessoas me convencem com as histórias dela. Né? Essas histórias são, você vai mudar minha vida. Na hora que eu vejo que eu posso impactar a vida de alguém, isso pode ser muito legal. Para os colaboradores, eu acho que não adianta esconder o que está acontecendo. Eu acho que um dos piores exemplos que pode acontecer dentro de uma empresa é justamente a empresa tentar primeiro esconder os números, mesmo sejam eles bons ou ruins, mas tentar esconder dos funcionários aquilo que é ruim. Mas isso que você está falando é uma questão, antes de tudo, de ética. Isso. E a pergunta aqui é como usa o storytelling para motivar eles, dar uma esperança, ou até mesmo contar os números, mas sempre tem um objetivo atrás disso, né? Então, tentar animar eles, tentar deixar eles focados no trabalho e produzirem apesar da situação, apesar que a empresa está atrasando salários. Então a pergunta, como usa de fato a ferramenta? Que história eu posso contar? Que história, sim. Então, uma delas é justamente essa, é promover esses círculos que a gente fala de trabalho e de histórias, por exemplo, num chão de fábrica, mostrando o propósito que tem. A gente tem uma metodologia que pode ser essa dos 8 slides, mas a gente pode ter também o que a gente chama de Inception, que é uma outra ferramenta, que é a história dentro da história. É uma história dentro da história que se desdobra dentro da história. Você me lembra o filme Inception, que é um espetáculo. Isso. Então, mas é em cima dessa história da história. Porque esse funcionário, ou esse colaborador que está dentro da empresa, ele é um organismo dentro de um outro negócio. Ele vai impactar em outras histórias também. Ele entendendo, apesar da empresa estar ruim, ou que às vezes precisa ter uma diminuição de carga horária, mas que mantenham os empregos. Na hora que você consegue contar isso num chão de fábrica em 10 minutos e falar assim, gente, fulano, né, de 43 anos, que tem 2 filhos, ele está aqui há 13 anos com a gente. Você começa a personificar isso. E isso não é mentira, isso também não é piegas. Você só está dando, na realidade, aquilo que já existe. Só que num formato muito mais autêntico. Na verdade, você está contextualizando muito que uma história que já existe, né? Bota a proporção, que quando acontece uma crise, a pessoa perde a proporção, né? Então fala, olha, já vivemos uma crise dessa há 10 anos atrás, ou na época de 91, a alta inflação dos anos 80, e estamos aqui ainda hoje. Então, na verdade, é contextualizar porque realmente as pessoas começam a ver que está tudo negro, não tem esperança. Eu consigo entender. Que outras ferramentas, além do Inception e uma apresentação em 8 slides, a gente tem? Você conta no livro? Uma delas é topografia de interesse. Então, toda vez que você for contar uma história, você tem que ter picos onde essa história tem o que a gente chama de ápice. E ela tem que ter o óbvio, que é começo, meio e fim. As empresas, por mais que isso seja óbvio, as pessoas às vezes começam a contar uma história ou elas já começam com o fim e não com o começo. Às vezes elas vão só para o meio e às vezes elas não terminam. Aliás, esse é um dos maiores problemas que a gente identifica dentro das empresas, a comunicação. Então, quando você faz topografia do interesse, você ensina a pessoa a contar histórias de uma forma natural e simples. A simplificação também das ferramentas, eu acho que é um outro ponto onde a gente coloca o fato de como pode ser usado. Tirando a parte ficcional, que você pode usar, obviamente, usar a ficção do storytelling para vender um produto, um lançamento, fazer algo que seja legal, do ponto de vista corporativo, quando você usa para colaboradores ou para liderança, é ensinar as pessoas a simplificar as suas histórias. E esse ensinar pode ser desde ensinar um pitch de 3 minutos, ou até esse 8 slide solution, que é um outro, o pitch é outro, o Inception é outro, a topografia do interesse é outro, e eu posso trabalhar, então, por exemplo, personas e arquétipos. Nesse livro a gente não fala ainda dos personas e arquétipos.
Eu deixei isso para um outro livro que a gente vai falar porque... Para dar o gostinho de quero mais, né? Não, pior é que não. Não tinha lugar? Não tinha lugar. Na realidade, eu tenho que confessar uma coisa. Esse livro, quando a gente começou a escrever, há 3 anos atrás, é difícil escrever livro em 2, né? E o Fernando foi escrevendo, eu fui escrevendo, a gente dividiu os capítulos que a gente mais se identificava. E quando a gente mandou para a Altabooks, ele tinha 850 páginas. Aí a Altabooks falou, muito obrigada, mas não é isso, vocês vão ter que cortar tudo, ou pelo menos metade. E o livro era para ter 250, ele está com 450. Então, arquétipos ficou para depois. Mas é fantástico ver que dentro desse storytelling tem um mundo inteiro, porque é isso que você está mostrando, que ele pode ser aplicado em diferentes áreas, tipo, em empresas de diferentes portes, empresas de diferentes setores. Eu acho muito, muito interessante. Você conseguiria compartilhar com a gente um exemplo de um trabalho que você fez com um dos teus clientes sobre storytelling? Eu acho que a gente pode contar alguns deles, talvez sem identificar o nome, porque nem todos gostam, né, de contar qual é o nome da empresa ou da marca, mas tem uma família muito interessante no Brasil de joalheiros. E eles foram os primeiros a ter a pérola no Brasil, a trazer a pérola do Japão para o Brasil. E esta pessoa que trouxe a pérola para o Brasil, ela não está mais, né, viva. E a família viu uma palestra nossa e pediu para a gente resgatar essa história para ser contada justamente para os seus colaboradores, porque a empresa estava perdendo a essência e aquilo que era a alma da empresa já foi se perdendo com a história, né? Foi passando para uma pessoa, para outra, e os colaboradores da empresa não sabiam da verdadeira história. E ao fazer isso, ao contar essa história, isso foi transformado em história e depois num conto interno, um conto de verdade, usando a própria história da família. E é um conto simples de 2 laudas. Esse conto foi passado para os clientes dessa empresa e também para os colaboradores. É impressionante como algumas pessoas se sentiram comovidas e ficaram comovidas de fazer parte da história dessa empresa. Porque essa empresa tem 50 anos e essa empresa ela tem um propósito muito interessante, uma ética muito legal. E o que aconteceu ao final? Eles conseguiram perpetuar essa história para toda a empresa e permear essa história para a empresa. E isso é muito forte. Numa hora de crise, que você não pode dar um aumento ou as vendas estão ruins, nesse momento você chega e fala, você faz parte dessa história com a gente. Isso ajuda muito, ajuda você a ter propósito. Eu sempre falo que o storytelling ele pode ajudar a dar aglutinação desse propósito. Ele pode ajudar a sacola mesmo do propósito. Então, esse case foi um case de uma empresa média, que não é uma empresa grande, uma empresa familiar, e eles não quiseram relatar isso nas grandes mídias ou falar disso para vários lugares. Eles quiseram manter isso para os seus colaboradores e para os seus clientes. De um jeito mais low profile, mais fechado, mas isso já deu um resultado muito interessante para eles. Eu acho que um outro caso que é legal falar, e aí já é um outro setor, mas que a gente fez recentemente, esse eu posso falar, a marca, existe um grupo de tecnologia chamado IT Media. Eles promovem, né, as 1000 maiores empresas de tecnologia, eles promovem as 500 maiores empresas, então grandes marcas de tecnologia estão com eles nesses fóruns, nesses eventos abertos, alguns mais fechados, para discutir a tecnologia em si e, obviamente, criar oportunidades de negócios. E eles vinham há 18 anos fazendo sempre o mesmo modelo de apresentação, ou seja, eles colocavam as pessoas em um determinado local e faziam apresentações técnicas. E eles pediram para a gente para transformar isso numa história. E a gente transformou, então, esses 4 dias numa história com começo, meio e fim, com cenografia. A gente não faz essa parte de produção, nós não somos agência, mas a gente fez todo o roteiro de todas as vivências e jornadas que esses executivos, eram todos C-levels, né, todos, então, executivos, diretores, vice-presidentes, toda a jornada que eles iam viver lá. E eles iam trabalhar com o tempo, o passado, o presente e o futuro. E a gente trabalhou com o tempo que foi sequestrado. E eles tinham que buscar a solução para trazer o tempo para eles. Então, metáforas, obviamente, né,
que onde o executivo sempre vive enroscado em relação ao tempo, mas que faziam parte do dia a dia deles. E isso foi considerado, primeiro, uma inovação no setor, porque você está trabalhando com tecnologia, que é uma linguagem mais dura, e os C-Levels acabaram se engajando tanto na história que, no final, eles queriam um livro sobre isso, enfim, eles queriam escrever histórias sobre o próprio tempo. A gente trabalhou uma série de personagens. Isso a gente vai estar colocando, inclusive, agora. Não, isso acabou de sair, tá? Essa ação. E essa foi uma ação muito interessante porque a gente trabalhou com tecnologia, que parece uma coisa mais difícil. Muito né? difícil, sim. Muito interessante. Estamos finalizando aqui mais um bloco do programa Plano de Negócios. Escutem um pouquinho de música e a gente volta daqui a pouquinho. Não aguento mais do mesmo, já são 5 anos na mesma função. Mudar de trabalho também é arriscado, posso cair em algo ainda pior. Eu já quero almejar cargo de diretor, mas são tantos assuntos que eu não domino, começando por números, gráficos. Como faço para ganhar mais? Talvez empreender, mas... Pense com calma, você não está sozinho. Mentoria Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Marta Terenzo, sócia-diretora da Inova 360, empresa de negócios e inovação. Também autora do livro O Guia Completo do Storytelling, junto com Fernando Palácios. Marta, eu quero tocar com você no tema de ética referente a storytelling. A gente escutou uma empresa, se não me engano era uma rede de sorvetes que inventou uma história, todo mundo pensou que era real e realmente funcionou, né? Fez um marketing, trouxe pessoas para dentro da loja e aí descobriram que aquilo era só uma história, que aquilo era mentira. Pode fazer isso? Não, não pode fazer isso. De novo, né? A gente tem uma frase que a gente repete todas as vezes, aliás o livro fala, é o primeiro capítulo que a gente levanta a questão da ética. Eu abro palestra, eu fecho palestra, eu abro curso, a gente vai ter um curso semana que vem, eu abro falando de ética, porque o storytelling impune. O storytelling impune. Quando você mente, de alguma forma, hoje, não dá mais para mentir. A mentira é descoberta. Você tem as redes hoje, você tem muita coisa que está na rede e não dá mais para se esconder. Então, as empresas que acham que inventar uma história, né, simples, só por inventar ficcional e porque é publicitária e que pode porque em criação se pode tudo, eu tenho que dar um alerta que não pode mais. Recentemente, essa empresa que você está falando, ela tinha tudo para não precisar entrar onde ela entrou, porque ela tem um bom produto, essa empresa tem então um sorvete ótimo, uma embalagem linda, uma comunicação belíssima, um nome legal, e o erro foi: vou falar que sou eu, né, fundador, sou descendente desta pessoa, que é um italiano, que é o meu avô, que trouxe o sorvete de fora. E quando uma jornalista da revista Exame começou a buscar isso, foi em cima justamente de um estudo nosso acadêmico. Esse estudo acadêmico a gente viu, dentro da própria SPM, a gente viu que tinham falhas ali da história, que não se conversavam. E a gente termina esse estudo acadêmico dizendo, olha, tudo leva a crer que o produto realmente é muito bom, tudo é muito bom, mas essa história não é verdadeira. Isso vai fazer mal ou não para a marca? A gente só vai ver a hora que for para o mercado. Isso fica 2 anos, esse estudo ficou lá dentro da biblioteca. Até que uma jornalista da Exame soube desse estudo, foi procurar, na realidade, a pessoa que tinha feito a monografia, um aluno nosso, e a gente não tinha certeza, a gente tinha fatos e dados, mas a gente já tinha todos os indícios. E essa jornalista, muito investigativa, conseguiu os fatos e dados com a Itália, dizendo, olha, a gente identificou que aquilo lá não é verdade mesmo. Essa história é uma mentira, não existe esse avô, ele não é italiano, não existe essa família nessa região do Vêneto, ou seja, a história que está sendo contada é mentirosa. Nesse momento, a empresa tinha acabado de receber um aporte
de uma outra grande empresa de alguns milhões, 50 milhões de dólares. Ou seja, ela tinha acabado de receber um aporte, ela tinha sido vendida, né, já inicialmente por uma outra pessoa, e eles tinham uma missão, uma meta gigante de ter milhares de lojas no Brasil. O que aconteceu? Primeiro, o Conar foi lá e falou, olha, é o seguinte, vocês têm que tirar essa história daí, porque vocês estão enganando as pessoas, essa história não é verdadeira. Isso gerou uma tremenda polêmica no mundo publicitário, porque quem trabalha com comunicação há anos sabe que existem dois lados. Existe aquilo que é o universo ficcional e aquele que é baseado em fatos. Então, se você quer contar uma história que é baseada em fatos, mas que não é verdadeiro, você pode se inspirar. Era só fazer isso. Era só eles falarem, olha, eu me inspirei na Itália, no sorvete italiano, eu não preciso contar. Uma palavra mudava tudo. Uma palavra mudava tudo. E não dizer o meu avô. Na hora que eu vou para frente da TV, vou para frente da revista, vou para a capa da revista e falo que o meu avô nasceu naquele lugar e ele trouxe a receita no bolso, na época da Segunda Guerra Mundial e etc., eu estou mudando o contexto. Eu estou dizendo para você, essa história que eu estou te contando é do meu avô. E aí quando você descobre que não é o seu avô... Era só botar era uma vez. Era uma vez e olha... E aí já está claro que era ficcional e resolveu o problema. Era só isso. E o produto é ótimo, a embalagem é boa, tudo é ótimo, não havia porquê. Eu acho que existe uma coisa na ética, não só do storytelling, mas da comunicação, e o storytelling é esse fio condutor, né, para as histórias, que é a ética na comunicação. E a ética na comunicação, ela precisa, sim, ser pautada por nós, né, que trabalhamos com comunicação, você aqui nesse momento, nesse contexto, como, né, no rádio, eu como professora, como escritora, como palestrante, consultora, mas é importante a gente falar da ética na comunicação, porque, veja, eu posso consumir um produto de uma forma errada. Não vai fazer mal nenhum consumir esse sorvete de forma errada, não vai fazer mal. Eu vou ficar chateada, mas eu me sinto enganada, mas esse não é o problema. E outros do tipo laranjas que não são orgânicas ou laranjas que não são da fazenda do seu Francisco e que você fala que é da fazenda do seu Francisco, né? Então, no caso dessa empresa de sorvete, o Conar mandou literalmente tirar. No caso da outra empresa, que foi a empresa que tinha as laranjas do seu Francisco, eles provaram que tinha uma fazenda do seu Francisco, o que é muito fácil no Brasil, infelizmente. Mas eu me senti enganada, porque aquele produto que eu estava tomando, aquele suco de laranja, não era mais da fazenda do seu Francisco, porque eu queria ajudar tanto o seu Francisco, né? Pequenos empresários, pequenos, né, fazendas, e na verdade não é. Isso traz uma sequela para as marcas. Porque, na verdade, da mesma forma que o storytelling funciona tão bem, quando a história é mentira, também funciona muito bem para se propagar e dizer que aquilo era... todo aquele benefício que você trouxe com a história depois volta contra você, porque também vai ser uma história mentira, né? Exatamente, exatamente. Veja o caso da Volkswagen na Alemanha. Quando a Volkswagen, o ano passado eu fui fazer uma palestra sobre ética na comunicação na França, onde estava se discutindo muito sobre ética e a Volkswagen tinha acabado de receber aquela bomba, né, sobre os produtos, que ela, na verdade, o aplicativo que impedia, burlava o aplicativo para não emitir, né, CO2. E ela burlava, ela contava uma história bonita, ela tinha uma propaganda sobre isso e ela estava burlando os consumidores. O caos foi tão grande, não só para a Volkswagen, que além de ela perder ações no mercado, várias pessoas foram demitidas, algumas pessoas sem culpa. Uma coisa é o presidente que sabe, a outra são milhares de funcionários serem demitidos também, porque passaram pelo que a empresa passou, porque foi uma crise. O buraco da Volkswagen, na minha humilde opinião, pegou em cima da marca Alemanha. Isso, exatamente, porque Daniel. A Alemanha, você fala, a Alemanha é super confiável, é um carro alemão, não é Volkswagen, é um carro alemão. Carro alemão. A Alemanha, ela é um país, país com credibilidade. A Alemanha ela perdeu em termos de negócio, isso um profissional, um economista fez na época lá na França, ele fez um cálculo que a Alemanha perdeu em negócios naquele período 7 bilhões de euros em negócios. A Alemanha, a marca alemã, né? A marca Alemanha fez isso. Imagina a Volkswagen. A Volkswagen teve uma queda de 32% nas ações. Aqui no Brasil a coisa não foi tão grande, porque aqui no Brasil não resvalou tanto. Enfim, eu acho que a coisa não teve o impacto que teve. Na Europa foi muito feia.
e ficou muito feio para a marca. Você imagina que uma marca dessa não precisava contar essa história. Então, veja que a gente está falando de storytelling, mas a gente também está falando da ética da marca. Então, contar uma história publicitária, né, que é, nesse caso existia uma história, existia uma propaganda, onde as agências estão envolvidas. Se a agência sabia ou não sabemos também. O fato é que, sim, contar uma história com autenticidade e verdade humana é mais difícil. Agora, eu queria te perguntar, Marta, antes de a gente finalizar aqui esse nosso último bloco, conta um pouquinho sobre a Inova 360, o que vocês fazem, né, quem são os clientes, quais são os produtos da Inova 360. Então, vamos lá. Na realidade, eu sou sócio de 2 empresas, só falei da Inova, a outra empresa é a Storytellers. A gente tem 2 empresas, a Inova 360, onde a gente trabalha com comunicação e inovação desde lançamento de produtos até processos para inovar, desde empreendedores aí até médios e grandes empresas. E aí, basicamente, na gestão de negócios, mas gestão para inovar. Aquilo que é inovação para mim, não necessariamente, às vezes, é inovação para outra pessoa ou para o público. Inovação é aquilo que as pessoas percebem que é. Então, inovação, às vezes, é você atender bem o cliente, para aquele determinado público, para aquela empresa. Então, eu trabalho com esses processos hoje, né? Temos alguns clientes grandes, alguns médios, mas o que a Inova faz hoje é ir até as empresas e resolver problemas pequenos com inovação. E eu falo que é aquilo que é o mais simples, muitas vezes. Muitas vezes eu sou contratada para fazer uma inovação que parece que é de marca. Quando a gente vai ver, a gente está falando de colaboradores. A maior parte das inovações vem de dentro e não de fora. É transformação de pessoas. Eu acredito muito nisso. A Storytellers, que é a empresa, né, junto com o Fernando Palacios, a gente ajuda as empresas a contar suas histórias e ensina, na medida do possível, essas pessoas a transformarem as suas histórias em protagonismo, trabalhando muito engajamento de pessoas e, no caso de universo ficcional, para as empresas que querem trabalhar o universo ficcional. Aí a gente também trabalha criando personagens e criando universos distintos. É isso basicamente que a gente faz. Muito interessante. Nesse caso de inovação que você está falando, na minha cabeça eu sempre pensei em inovação como uma ferramenta para resolver um problema grande. Você está falando uma coisa aqui que é usar a inovação para resolver um problema simples. Na minha cabeça, a inovação era pegar uma empresa e reposicioná-la no mercado, fazer uma mudança estratégica, mais ou menos que nem a Apple fez quando começou o iPod, que foi ela se meteu no mercado de música que não era dela, falou, mas então você poderia ampliar um pouquinho mais como um exemplo de alguns cases que vocês fazem? Claro. Eu acho que é assim, primeiro, inovação tem várias evoluções e estágios de uso. Então, você pode ter desde uma melhoria, pode ser uma inovação de melhoria, até uma inovação disruptiva. No caso da Apple, no caso de GE, né, energia eólica, onde você tem muita tecnologia, às vezes até o design thinking, né, atrelado, você está falando de uma inovação disruptiva. Às vezes é uma inovação de posicionamento, no caso de Havaianas, né? Ela muda o público dela, ela muda o estilo dela e ela fala com outras pessoas. Isso é uma inovação de posicionamento. É um grau no meio entre a disrupção e a melhoria. No caso das melhorias, e eu acredito mais nas inovações da rotina do dia a dia, porque eu acho que essas são as que mais podem fazer efeito e serem aplicadas no dia a dia, é você trabalhar a aplicabilidade, a desejabilidade e a viabilidade. Que tipo de inovação que eu posso fazer em cada setor? Exemplo, no caso do jornalismo. Como é que eu posso transformar o jornalismo em algo que seja realmente desejável? O formato do jornal é uma coisa, mas na hora que eu levo ele para a internet e trago notícias frescas o tempo inteiro, eu estou transformando ele numa outra coisa. E eu posso transformar aquilo, inclusive, numa forma de conter problemas, que é o caso do Snowfall, que teve lá fora, que foi um case jornalístico com uma inovação absurda no jornalismo. O Snowfall foi um case do New York Times, onde eles conseguiram, um jornalista percebeu que tinha nas montanhas de uma determinada região dos Estados Unidos, tinham muitos acidentes, porque tinham os deslizes na época de inverno, deslizes de neve, e matavam muitas pessoas. E ele foi tentar entender por que as pessoas continuavam indo para lá e morrendo se tinha perigo.
E ele fez um estudo muito interessante, colocou isso numa plataforma vertical de jornalismo digital, e isso diminuiu mais de 50% os acidentes. Veja, eu estou usando o jornalismo numa outra plataforma para impedir acidentes e fiz o New York Times ficar como o Share of Heart, ou seja, uma marca legal de jornalismo, mais moderna e também colaborativa, porque as pessoas começavam a se ajudar. Então, eu acho que a inovação ela vem daquilo que as pessoas percebem que é inovação. Sim. Então, eu acredito nessa aplicabilidade do dia a dia. Muito interessante. Pessoal, infelizmente estamos acabando essa maravilhosa entrevista aqui com a Marta Terenzo. Gostaria de te agradecer muito por ter vindo ao nosso estúdio. Eu que agradeço. Muito obrigado, Daniel. E, pessoal, para vocês que têm perguntas para a Marta, duas coisas. Uma, vocês podem comprar o livro do Storytelling nas principais livrarias. E outra, vocês podem mandar aqui perguntas para produção.planodenegócios@megabrasil.com.br. Nós vamos estar felizes de trazê-la de novo para responder as suas perguntas. Obrigado e até semana que vem.